Olá, sou Ricardo Tchaikovsky e nesse vídeo aqui eu vou responder a pergunta do Paulo Totti, tá? Tô mandando um abraço e um salve para ele. Ele tinha feito essa pergunta já faz um tempo e eu já gravei duas vezes para ele a resposta, mas sempre tive problemas técnicos e acabei tendo que apagar os vídeos e não consegui postar a resposta dele, tá? Então vamos aí no take 3 agora. Vou tentar ser sucinto, vou tentar ser rápido. Mas vou tentar responder da melhor forma possível. Ele perguntou sobre o sincretismo entre Exu e as entidades do Grimório Verum. A primeira menção que nós temos sobre esse sincretismo, menção bibliográfica, é do livro do Aloísio Fontonelli, Exu, tá? Se eu não me engano, é da década de 50 esse livro, tá? Talvez seja de um pouco antes, mas se eu não me engano é da década de 50. Ninguém sabe se o Aloísio ele apenas retratou algo que era recorrente nos terreiros da época ou se aquilo lá acontecia apenas no terreiro que ele frequentava. Ninguém sabe ao certo, tá? Acredita-se que ele tenha retratado algo que era vigente na época, que esse sincretismo nos terreiros de quimbanda da época geralmente realmente existia, tá? A gente tem que entender a história bibliográfica do Brasil, tá? É, Durante muitos anos, os dois principais grimórios que tinham aqui no Brasil é o Grimório de São Cipriano, os famosos livros da capa preta, a capa de aço, enfim, e uma série de versões do livro de São Cipriano, e o Grimório Verum, tá? É, o Ars Goetia, ou o que tem os 72 Diamonds, ele só foi só tardiamente que os ocultistas começaram a prestar atenção nele aqui no Brasil, tá? É bem recente, é do século, digamos, dos meados do século XX para cá, tá? Mas antes dos meados do século XX, os dois principais grimórios que nós tínhamos aqui acesso ao Brasil era o Grimório Verum e também o Grimório de São Cipriano, tá? Então, independente da vertente, todo mago, todo bruxo que era letrado, ele utilizava esses dois grimórios como guia, como base. Independente se ele era da gnose afro-brasileira, se ele era da gnose europeia, se ele era da bruxaria tradicional, se ele era da bruxaria folclórica, se ele era da quimbanda, do catimbó, enfim, não importa qual era a vertente dele. Se ele queria contemplar seu trabalho com uma maneira mais acadêmica, ele recorria necessariamente ao São Cipriano e ao Grimório Verum, tá? Então, assim, acredita-se que o Grimório Verum ele chegou no Brasil ainda na época do Império, ou talvez até antes, tá? É, e E foi um livro muito utilizado pelos magos, feiticeiros e bruxos da época do Brasil Império, tá? Então acredita-se que esse sincretismo ocorreu ainda nessa época, tá? Sabe-se que os daimons eles já foram sincretizados com Exu ainda em solo africano, tá? Por exemplo, Beelzebub, ele foi um dos primeiros nomes a ser sincretizado com Exu, assim claramente, tá? Além disso que é porque as oferendas e os assentamentos de Exu juntavam moscas e aí associaram ao Senhor das Moscas. Mas ninguém sabe se essa história é só uma lenda ou se aconteceu mesmo. O que se sabe é que Beelzebub foi associado a Exu ainda em solo africano, tá? Logo no início dos primeiros contatos dos colonizadores europeus com o continente africano, tá? Então esse sincretismo já ocorreu há muito tempo, tá?
Sabe-se também que os cristãos, eles tinham como praxe, desde o início do cristianismo, isso aí é um costume que eles herdaram dos hebreus, sincretizar sua mitologia com as mitologias dos povos com os quais eles iam entrando em contato, tá? Então, assim, isso é muito antigo. No aspecto espiritual, o que acredita-se que acontece? Acredita-se que, como Exus são seres humanos que estão vibrando, que estão mortos, né? E estão vibrando em outro nível, mas ainda assim são humanos, eles eram magos que trabalhavam com essas entidades, com esses daimons ainda em vida, e depois que eles foram arrebanhados pelas correntes da Quimbanda, eles continuaram trabalhando com essas entidades. Porque que acontece? Em certos tipos de pacto que você sela com essas entidades do Verum, você pode estipular que você vai trabalhar para elas depois da morte, tá? Isso acontece também com as entidades do Ars Goetia, tá? Os 72 Dharmas. Você pode notar que algumas descrições desses espíritos vão dizer que eles têm legiões trabalhando para ele, que eles têm, sei lá, 5.000 espíritos trabalhando para ele. Quem são esses 5.000 espíritos? São espíritos de magos que fizeram pactos com eles, alguns, né? Não vou falar todos, mas alguns magos que fizeram pactos com eles e hoje foram arrebatados para a esfera de poder da entidade, tá? E hoje, quando esses magos sentiram o chamado da Quimbanda e começaram a se manifestar através da incorporação e começaram a se manifestar nas religiões afro-brasileiras, eles trouxeram essas bagagens cultural, essa bagagem que ele já vinha quando em vida, tá? Outras pessoas que também trabalhavam com daimons eram as pessoas que cultuavam e idolatravam esses daimons, né? Esses daimons, eles eram deuses de outros povos, tá? E os seguidores mais ferrenhos desses daimons acabaram também sendo arrebatados para a esfera de poder. E hoje aqueles que trabalham na linhagem da Quimbanda, eles trazem toda essa bagagem, tá? Então, o sincretismo é o seguinte, não é que é o Daimon que está se manifestando como Exu. É um Exu que trabalha na esfera de poder daquele Daimon e hoje vem para Quimbanda para trabalhar, tá? Isso não é usual em todas as Quimbandas, é que eu pratico mesmo, não utiliza isso, mas eu sei que existem Quimbandas que utilizam e essa é a explicação, tá? Então, assim, o sincretismo é antigo, tá? Bibliograficamente, da década de 50, mas a gente sabe que no século 17 eles já associavam Beelzebub a Exu, ainda em solo americano, africano, tá? Então, assim, o que acontece, eu acho que é uma afinidade energética, tá? Essas entidades trabalham numa vibração muito próxima e eles acabam trocando energias, trocando conhecimentos ali do outro lado, tá? Mas existe sim o sincretismo, não é algo comum, não é algo usual, é algo que já está saindo um pouco de uso, mas que foi muito forte na década de 50, 60 e especialmente na década de 70, tá? A Quimbanda da década de 70 bebeu muito da fonte do sincretismo, mas hoje está saindo um pouco. Os terreiros que utilizavam isso acabaram fechando e não tem muitos mais representantes dessas vertentes. Espero ter respondido sua pergunta, Paula. Desculpa aí, tá tarde da noite, eu tô meio cansado, mas espero ter respondido da melhor forma possível. É isso aí, obrigado a todo mundo, força e honra.